lá. Vamos lá. Boa tarde. Um pouquinho mais tarde. Alguns minutos mais tarde. 20 e poucos minutos, acho. Ou mais. Mas com bastante coisa adiantada aqui para correr. Esse mano pôs a moto do lado da minha. Já faz tempo e não foi embora ainda. Mas sem problemas. Sem problemas. Puta, eu precisava pegar os assuntos aqui. Onde é que eu pus, hein? Tá aqui. Importante, eu quero ver isso aqui. Quero ver. Eu vou tirando aqui se eu conseguir. Porque tem uns assuntinhos aqui, eu quero falar sobre eles. Vamos ver o que eu consigo, né? Usar, falar. Ai, vamos nessa. Horário de rush, a marginal deverá estar bem pesada. Só para variar. Mas em direção à nossa casinha. E mais uma vez estou dando sorte. Não sei se vai ser sorte assim e tal, mas não está chovendo. Não precisei colocar a capa até agora. Vamos ver. A pior das hipóteses, como eu já falei, eu paro e coloco a capa. Não é pra fazer isso que eu fiz, tá? Agora. Nossa, parada desde aqui. Já o tempo não ajuda, né? E aí eu saio um pouco mais tarde. Sei não se há 20 minutos não estava assim. Vamos lá para os assuntos. Amanhã, caminho diferente. Um cliente ali relativamente bem próximo de casa. Na verdade, bem próximo de onde eu morava, inclusive. Eu nunca filmei, né? Vou tentar mostrar para vocês. Principalmente eu saí um pouco mais cedo, de repente eu entro até a rua onde eu morava, no condomínio New Village. Não é New Village People, mas tinha muita brincadeira sobre isso. Isso aí, bro. Não precisa olhar no retrovisor não, tá? É só fazer teu caminho e tá tudo certo. Mas compreendo, há que se compreender. Ele é motoboy, cara. Imagina a tensão que ele tá aí, a canseira que ele tá num dia como hoje, né? Tentar me encaixar aqui. Ok. E vamos nessa. Os assuntos. Primeiro, a Gazeta, né? Rede Gazeta, TV Gazeta de São Paulo. TV que na verdade era um grupo de mídia, né? E tem até a Universidade de Jornalismo, Fundação Casper Libero, né? E a TV Gazeta é a rede de televisão da Fundação Casper Libero. E a parte esportiva da TV Gazeta realmente, da Fundação Casper Libero, é uma parte considerável aí. Os jornalistas esportivos conhecidos aí já há bons anos, boa parte deles saíram da Fundação Casper Libero. E a TV Gazeta, ela há muitos anos sofre com uma programação desmembrada, com pouca grana e tudo. Enfim, é uma TV de pequeno porte e uma TV que luta aí para sobreviver há bastante tempo, né? Mas tá lá, firme e forte, né? E entre suas programações aí, ela tem um ótimo jornal, né? Um jornal respeitado. Alguns programas de entretenimento, como Mesa Redonda, Futebol Debate, que é
É um programa tradicionalíssimo, um dos mais antigos de São Paulo. Hoje já um pouquinho deteriorado, um pouquinho já invadido pelas mídias, pelas propagandas e tudo mais. E o preenchimento do demais são programas, aqueles programas da tarde e da manhã para dona de casa, basicamente, né? Que é coisa das receitas, coisa de cuidar da casa, coisa de cuidado com os filhos e não sei o que, tal, enfim, aquelas revistas eletrônicas, né? Diárias, também um pouquinho de programas de fofocas, né? E essas fofocas normalmente se resumem aos artistas da Rede Globo de televisão, como qualquer outra, né? Isso é muito comum entre Rede TV, TV Bandeirantes, TV Gazeta, SBT, Record. Todos eles preenchem suas tardes de vaziez com isso. A Globo preenche a tarde de vaziez dela com Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo e relativamente bons jornais. Voltando. E entre esses programas de entretenimento também sobra à noite, ou todo dia, ou algumas vezes por dia, o Ronivon. Ronivon foi um achado da da TV Gazeta. É um cantor, ele era um ídolo, um galã da Jovem Guarda. E fez sucesso durante boas décadas aí, e andava sumido há boas décadas também. Já não é mais um garoto, está perto dos seus 70 anos de idade. É um senhor bonitão, um senhor bonito mesmo. É pra mim uma aguinha com açúcar, é aquela coisa meio conservador, meio assim, na minha opinião, que tentando definir, eu já tive até alguma discussão bobeira, nada de muito grave, mas sobre como eu entendo o Ronivon sendo um cara que ele se faz de liberal e não machista, mas ele é antigo e não consegue lidar com isso. Uma vez eu me lembro que a gente estava comentando sobre um episódio com ele muito interessante, que ele lê cartas, né? Ele lê cartas do público, né? Ou lia, né? Não sei se ainda lê, enfim. E ele... Tem que abrir um pouquinho aqui. E ele responde na hora alguma coisa e tal. Provavelmente a produção dele fez alguma coleta das cartas, que sim, alguém faz uma triagem dessas cartas, né? E não se atentou ou quis mesmo deixar a carta lá e não sei o quê. E aí eu sei que ele recebe uma carta e ele lendo ali, durante um bom tempo foi ao vivo, né? Então isso virou meme, né? Significa. Por que virou meme? O Ronivon levou o meme significa? Porque a carta ele começa, olá Ronivon, ele começa a ler a carta. Olá Ronivon, meu nome é fulano, um rapaz, né? E eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, tal, um jovem, né? Sou assíduo telespectador do seu programa, não sei o que, tal. Queria te perguntar uma coisa. Há algum tempo eu venho sentindo assim, uma certa atração por ficar mais com meus amigos homens e tal, e enfim, chego a pensar algumas vezes por dia em me relacionar com eles e não sei o que, com alguns amigos, com pessoas próximas. Ronivon, isso significa que eu sou homossexual? E ele, assim, rapidamente, ele foi lendo e percebeu-se, deu pra perceber pela cara dele que ele foi se contrariando. Como falando assim, porra, como é que deixaram essa carta aqui pra mim, pô? Enfim, e aí ele rapidamente, assim, na continuação da leitura, ele não quis nem ficar com a carta na mão, né? Ele fala assim, isso significa que eu sou homossexual? Significa. Vamos pra próxima. E tal. E aí ficou um negócio extremamente engraçado. E aí virou um memezinho dessa coisa. Será que ele é gay? Aí você só fala, significa. Uma bobeira. Até uma brincadeira quase homofóbica, mas não acredito que tenha relevância de homofobia. Enfim, se tiver, logo logo eu peço desculpas. Quis contar isso, mas só para
florear um outro assunto, né? E assim, e foi isso que, esse o fruto da discussão que eu tive num outro dia com uma pessoa próxima. Já faz uns anos isso. Por que houve a discussão? Porque eu estava falando sobre isso, né? Que ao ver essa reação dele numa pergunta dessas, e ao ver o dia a dia dele, como ele trata as pessoas, não que ele seja homofóbico nem nada, não é isso, não é isso. É apenas uma visão mais antiga, e isso foi engraçado. Uma visão quase machista. E esse episódio do Significa, pra mim, é assim, porque ele no dia a dia, no programa inteiro, ele fala assim, ele olha para a câmera para falar, por exemplo, sobre a próxima atração, ele fala assim, bonitinha, bonitinho, vamos falar sobre não sei o que. Ou seja, isso dá um contexto de alguém bem liberal, bem tranquilo, que chama homem de bonito e que trata a telespectadora com uma aproximação maior e uma linguagem quase delicada, né? Então, a minha afirmação era essa, que ele tenta passar uma imagem, e acho legal que ele tente passar essa imagem de delicadeza, mas quando vem uma pergunta de fundo, onde você tem que estar com a cabeça bem livre, bem tranquila, você não consegue disfarçar. Ou seja, ele é um senhor, e para isso ele não tem essa sensibilidade de olhar, vai te catar, para de viadagem. Você entendeu? Então assim, é isso só que eu coloquei, que isso que gerou a discussão. Falar assim, ele se veste de um cara sensível e tal, mas na verdade ele é um pouco machista, como a idade dele permite que eu seja. E nada demais, eu não estou falando que ele é um homofóbico. Não é nada disso. Mas eu quis colocar que essa máscara de tão delicadinho que ele tem não encaixa, né? Só que assim, beleza, pronto, já expliquei o Significa, já expliquei a discussãozinha que eu tive sobre ele, falei demais de Rony Von aqui num filme, né? E só para terminar, agora a Rony Von está com um novo projeto aí no programa dele. Teve um rescalonamento de horários e tudo mais, parece que ele está meio no fim da tarde, alguma coisa assim. E uma vez por semana ou uma vez por mês, assim, só colocando, ele, na minha opinião, o tipo de programa dele é um programa muito chato, muito monótono, com muita conversinha, muita coisa assim, o papo de homem, ou o papo da mulher, ou falar sobre assunto, sabe? Enfim, tem gente que gosta desse estilo. Eu acho esse estilo de programa muito chato, monótono, chega a dar sono. Mas é assim, a proposta dele é mesmo que seja algo equilibrado, requintado, refinado e delicado. Por que não? Não tem problema nenhum, eu não estou falando mal. Não é o meu gosto de programa. Mas enfim, também, qual o meu gosto de programa para TV aberta? Basicamente nenhum, né? Então, aí, cara, assim, é meio monótono, beleza. Aí, algumas semanas atrás, eu ouço que essa mudança de programação, de grade e de horário e tudo mais, trouxe mais uma novidade, mais uma atração para o programa do Rony Von. Perguntas ao médico Geraldo Alckmin. Então, perguntas de caráter comportamental, perguntas de caráter até de medicina. Lembrando que o Geraldo Alckmin é médico, formado em medicina, sim, mas ele não tem CRM, ele não se habilitou para exercer a profissão. Então ele tem o conhecimento acadêmico, talvez seja sobre isso que ele discorra, né? Mas dá para tentar imaginar alguma coisa mais chata do que o programa do Rony Von, com aquela monotonia impactante, recheado pela grande atração, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, a coisa mais sem graça que São Paulo pôde produzir. Realmente não deve ser fácil. Até eu li sobre a estreia dele, sobre falar sobre estresse, sobre depressão e tudo mais. E imagina, mano, minha nossa, é aquela coisa assim,
grava um pedaço, ou vai no YouTube e procura o dia em que estavam os dois lá. Aí você tá com insônia. Aí você pega seu celularzinho, você liga seu celular, você põe lá no canal do YouTube. Eu acredito que quando ele começa, eu estou aqui com um ex-governador, meu amigo, ele sempre fala isso, né? Meu amigo pessoal. E enfim, faz 3, 4 elogios, Geraldo Alckmin. Aí tem um som de palma, que não existe auditório lá, mas tem um som de palmas, né? Até a filha do Borges, um amigo meu, já se apresentou lá com ele, uma menina de extremo talento, toca MPB, canta MPB, mas enfim. E aí chega o Geraldo Alckmin, imagina, quando os dois se encontram, a primeira palavra, Geraldo, eu gostaria de saber, você faz... Você fecha o olho e desmaia. Efeito imediato. Nada mais sonífero do que Ronivon com Geraldo Alckmin. Realmente deve ser uma coisa impactante. Falando de televisão, importante, né? Ai, caiu. Falando de televisão, importante, uma coisa que eu li um outro dia aí sobre uma denúncia. Não sei se foi no Paulo Pes ou foi num dos observadores de televisão. O Sticer é o que eu leio quase que diariamente. E uma coisa assim, né? Bom, enfim, eu costumo dizer isso. Redes de televisão são propriedades públicas, são empresas privadas, embora trabalhem sob a concessão governamental. Tá? Rede Record é uma empresa que trabalha pelos seus interesses, a Rede Globo trabalha pelos seus interesses, o SBT trabalha pelos seus interesses, algumas vezes eles têm interesse em comum, algumas vezes eles só querem mesmo um derrubar o outro, ganhar do outro na audiência e ter mais dinheiro dos patrocinadores. Pronto. Tá? E aí, a denúncia é de que a Record é uma grande produtora de novelas, né? O pastor, o missionário, o líder espiritual, que agora está com um visual bem de mestre, né? Ele deixou uma barba grande, branca, assim, tá todo com um visual de um homem santo, sabe? De uma coisa assim, que mistura sapiência com santidade, sabe? E Edir Macedo quis entrar na produção básica de grandes novelas e tal, e aí achou um nicho bastante interessante, que é o de fazer novelas de assuntos bíblicos, né? Essas novelas acabam virando filmes para o cinema e tudo mais, mas enfim... Ah, tá. Pensei que você não ia dar seta. Pensei que você não ia. Ainda bem que você deu a seta e me avisou, né? E essas novelas, principalmente novelas bíblicas, são, assim, utilizam-se de um grande número de figurantes. E você não consegue achar bastante figurante. Não é assim tão fácil você colocar gente lá no meio da novela. Para você formar uma suposta multidão de milhões de pessoas ou milhares de pessoas, 50 mil pessoas, o exército de Josué, de Abraão, de Herodes ou dos romanos, você precisa de 200, 300 pessoas para poder dar um certo ar, né? Para montar mesmo que virtualmente, essa ilusão esse efeito especial mesmo de multidões e tudo mais, né? E a denúncia, né, a conversa caminha no sentido de que a Record, ela, nas suas igrejas, angaria coadjuvantes, né? Esses, como é que fala? Figurante, né? Figurante, não é coadjuvante não. Esses figurantes nas igrejas. E arrumou uma forma de fazer isso bastante interessante, né? Assim, um pai leva seus filhos e tem o desejo de um dia seus filhos serem
protagonizarem novelas ou participarem das novelas da Record ou de qualquer uma. Mas como ele está ali, frequenta ali, enfim, escolheu aquele caminho, ele vai lá e questiona, né? Escuta, como é que eu faço, né? Porque minha filha, ela quer ser atriz, não sei o que, tal, e ela frequenta a igreja, não sei o que. É arrumar uma forma de deixar isso bem prático, e com uma mensagem bastante útil, né? Para eles, né? Para os objetivos deles. Olha, é assim, tem uma quantidade específica de dízimo para que a gente possa indicar o seu filho ou você como figurante das novelas, ou alguma coisa assim. Pessoal, quem doar mais hoje, eu vou pegar dois figurantes para filmagem de José do Egito, ou Moisés, ou a história de Jesus. Enfim. E, claro, mexer com a vaidade das pessoas é realmente algo tentador, né? Opa, tentação dentro da igreja, nossa, hein? Mas enfim, vaidade, nossa, igreja, nossa, mandamentos, nossa, Moisés, nossa, rapaz do céu. Enfim, blasfêmia demais, né, cara? Eu sou péssimo. Mas é uma fórmula interessante que eles encontraram de selecionar entre os figurantes. Quem sabe, né, uma hora aparece, pelo convívio, por ir bastante nas filmagens, alguma coisa de um convite para um papel um pouquinho menos simples, de só aparecer sem falar. Na próxima vez, quem sabe você limpe o rosto de Cristo quando ele cai. Talvez você possa ser o José de Arimateia, que é uma figura bem folclórica nesse contexto da Paixão de Cristo, né? Sobre o rosto lá, a moça que limpou o rosto dele, o rosto ficou no pano. Nossa. Enfim, mas é uma fórmula bastante inteligente, há que se aplaudir. Porque assim você vai, além de satisfazer ao desejo do seu filho e sua filha, de entrar no meio artístico, de frequentar e de ter convívio com artistas e tudo mais, além de tudo você vai estar colaborando mais com a obra, né? E a obra é importante, né? É importante, né? E é isso, cara, é isso, né? A nossa. A nossa. Sei lá, cara, a nossa sociedade apodreceu, cara, apodreceu. Eu sou suspeito sabe, eu não tô falando só de governo não, mas o governo é uma consequência desse apodrecimento, sabe? As pessoas não entendem, sabe? O cara manda de manhã um desenhinho com corações, com uma nuvem, com um anjo, com Jesus Cristo, e coloca que o seu dia seja abençoado. Não é, né, mano? Não é. Que seu dia seja abençoado, muitas bênçãos, muita paz. Dali a meia hora chega uma filmagem de um tiroteio da polícia com bandidos, e cravejar os bandidos de bala. E aí ele manda, aí ó, vagabundo mexeu com a polícia. Mais tarde, infelizmente, a vítima é um policial e ele, revoltado, manda também as fotos do policial cravejado de balas, coberto de sangue. E manda também dizendo um trabalhador, um homem decente, até quando nossos protetores vão morrer, entendeu? Então assim, é isso, cara, é isso, sabe? O cara coloca um texto bonito, um vídeo bonito do Cortella, sabe? Do Cortella. E logo depois ele coloca um vídeo de um mendigo bêbado, sem nenhum dente na boca, fazendo uma gracinha. E o engraçado é só a aparência do pobre infeliz.
Não tem nenhuma graça ali, sabe? E aí, é mimimi. Porque um idiota que nem eu tento pensar antes que esse mendigo pode ter uma mãe, um pai, ou um filho, ou um irmão, ou alguém que se envergonha dele. E ao ver isso, porque vira uma febre, vira um conceito virtual, minha mulher pediu alguma coisa. Pão. Ainda bem que eu vim por aqui, não estava planejado de vir não. E aí você vai tentar explicar que não é legal. Eu nem tento. Porque pra ele, eu que tô cheio de frescura. Mas ele não entende a hipocrisia que é o dia dele. Ao se proclamar um bom samaritano, te desejar tudo de bom e à tarde comemorar a morte de pessoas, seja elas de que lado estejam. É realmente muito chato, muito triste essa situação moral e ética que a gente alcançou. Grande parte da nossa população. A gente errou e a gente precisa tentar consertar. Beijo do gordo. Tchau. Olá. Eu sei que eu falei tchau, mas eu queria terminar esse meu texto virtual pela lógica que eu comecei agora há pouco. É assim, eu acho que o que eu falei agora há pouco dá pra entender um pouco de quando eu falo minhas críticas quanto à Bíblia, quanto aos conceitos arcaicos e dogmáticos que as religiões ainda carregam. Isso explica muito bem, porque uma pessoa que de manhã manda bênçãos e desejos de prosperidade, felicidade a todos, e à tarde comemora a morte de bandidos, ela não está fazendo nada mais do que o conceito religioso básico ocidental manda. A Bíblia, Novo ou Velho Testamento, está cheia de eleitos e não eleitos, amigos e inimigos, bem e mal, dualidade completa o tempo todo. A Bíblia precisa do inimigo, Deus precisa do diabo, Jesus precisa das tentações e da maldade humana. E nada mais do que a comemoração de um inimigo morto, porque o bandido atualmente é o inimigo da guerra, nada mais é do que o próprio preceito. É isso que eu quero que se entenda quando eu falo de que já passou, já foi. Não precisa mais. É isso que eu quero que entendam quando eu falo sobre os perigos de seguir preceitos religiosos. Porque isso que eu falei nada mais é do que preceito religioso, básico e simples, em vigência atual. Ou seja, já tá bom. Não precisamos mais. Eu não tenho dúvida. Quando eu coloco dessa forma, eu coloco na prática que a página tem que ser virada. Entendeu? Agora sim, desculpa aí, tá? Prolongar um pouquinho mais a chatice do meu texto. Beijo do gordo, até mais. Amanhã eu vou tentar filmar de novo. Até mais, tchau, tchau.